Boa noite, pessoal. Boa noite. Quero convidar vocês a se colocar de pé. Vamos dar início ao nosso culto de adoração ao Senhor. Feche seus olhos, vamos orar nesse instante. Pai, eu quero agradecer ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado. Agradeço, Pai, porque o Senhor cuida de nós, Pai. Queremos nessa noite louvar e agradecer o Teu santo nome. Receba os louvores que prestaremos aqui nessa noite. Que tudo que formos fazer seja para a honra e a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Louvando, exaltando o nome do nosso Deus. Eu gostaria que você saísse do seu lugar, né, e cumprimentasse a pessoa que está do seu lado. Temos pessoas nos visitando pela primeira vez, então vamos estar nos confraternizando ao cantarmos essa música.
qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Que essa raça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que o dia contra a glória vale mais que mil. Que essa raça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que o dia contra a glória, o dia contra a glória vale mais que eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Que essa raça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que o dia contra a glória vale mais que mil. Que essa raça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que o dia contra a glória, o dia contra a glória vale mais que atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei na tua presença. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Essa raça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que o dia contra a glória vale mais que mil. Que essa raça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que o dia contra a glória, o dia contra a glória vale mais que Senhor, como é bom, Pai, estarmos na tua casa, estarmos nos entregando, Pai, ao Senhor por completo. Receba, Pai, esses louvores que entregamos a Ti. Receba o culto, Pai, que estamos dedicando ao Senhor. Receba as nossas vidas, Pai, como sacrifícios agradáveis, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Você pode se sentar.
Pessoal, vamos continuar, né, nesse mesmo espírito, mas não vamos perder também, né, nosso momento de oração, que nós temos sempre o costume de fazer, né, nas nossas reuniões. Então, quero convidar você a sentar com uma pessoa, né, em duplas, e vamos estar nesse momento intercedendo, né, pelo pedido uns dos outros, né? Vamos ter um momento de oração. Então, eu quero convidar você aí a se movimentar, né? Nós não vamos nos agitar muito, vamos orar em duplas, se necessário trios, mas não fique sozinho, vamos orar nesse instante, né, uns pelas vidas dos outros. Então, você terá também a oportunidade de compartilhar, né, o seu pedido ou agradecimento, e vamos estar orando, né, uns pelos outros, antes de entrarmos propriamente dito na palavra de Deus, o recado que Ele tem para nos dar. Então vamos orar em duplas. E logo, em instantes, eu vou orar, né, encerrando esse momento. Se você vê que tem alguém sozinho aí, ó, vamos sentar juntos, vamos orar. Senhor, nessa noite, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, os nossos pedidos, as nossas aflições, necessidades, sabendo que o Senhor, Pai, tem o controle de todas as coisas, Pai, e tudo que o Senhor faz coopera para o nosso bem. Nós queremos, Pai, ser gratos por aquilo que o Senhor já nos tem dado, pelas bênçãos do Senhor derramadas sobre as nossas vidas. E te pedimos nesse instante, Pai, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, Teu Santo Espírito venha nos constranger, de forma que tenhamos, Pai, consciência do nosso pecado e vivamos em novidade de vida todos os dias, Pai. Fale aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós bem conhecemos, né, um ditado popular que vai dizer que aqui se faz, aqui se... Quem não conhece? Todos conhecem, certo? E esse ditado, o objetivo dele é nos alertar, né, de que tudo que nós fazemos, né, seja de bom ou seja de ruim, nós vamos sofrer as consequências disso, né? Mas como cristãos,
nós também temos a consciência que vários desses ditados, quais nós aprendemos, né, na vida, vários deles se encontram na Bíblia, né, a origem deles está nas Escrituras Sagradas. E quando nós, né, aprendemos na Bíblia sobre o princípio de que nós colheremos o fruto daquilo que nós plantarmos, nós chamamos esse princípio de lei da semeadura, certo? E seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, nós encontramos diversas referências a respeito de semear, né? Seja o sentido literal ou seja no sentido espiritual, né? ou figurado. O que seria esse sentido literal, né? Quando a gente vai falar de semente, é uma semente, né? Uma semente física. Mas diversas vezes nós vemos na Bíblia também, né, que o plantar, o colher, né, ceifar, existem diversas nomenclaturas que não necessariamente está falando de algo concreto e literal, e sim de algo, o princípio, o ensinamento espiritual para a nossa vida, né? E lá em Gênesis, logo após o dilúvio, né, Deus vai falar o seguinte, lá em Gênesis 8, 22, que enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio, calor, verão, inverno, dia e noite, jamais se cessarão, né? O foco hoje do que eu quero meditar junto com você é a respeito, né, de plantar e colher. Então, desde o princípio, desde lá do Antigo Testamento, Deus já tinha estabelecido, né? Enquanto essa terra existir, vão existir tais coisas, nós vamos plantar e colher daquilo que nós semeamos, né? E na Bíblia, seja no Novo também, no Velho, existem referências a respeito disso. Nós mesmos já estudamos, né? No Evangelho, a parábola do semeador, né, que saiu a semear. E aí, a parábola vai explicar-nos os diversos tipos de solos, né, existentes. Também vai falar, né, daquele que oferece a semente, né, abastece a sementeira, daquele que semeia, né. Também vai falar lá em Coríntios também, né, sobre aquele que semeia pouco. Aquele que semeia pouco colhe o quê? Colhe o quê? Muito? Não, né? Aquele que semeia pouco também vai colher pouco. E o contrário também é verdadeiro, né? Aquele que semeia muito, muito também colherá, né? Então, existem diversas palavras, né, a respeito disso, como eu já falei: plantar, semear, ceifar, colher, né? E esse princípio, mesmo que nós não tenhamos, né, de fato, algo falando a respeito de semente, nós podemos ver, né, desde que lá no Antigo, né, Deuteronômio já vai falar, quando a Bíblia nos relata, né, olha, eis que eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição, né? Eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Aí vai colocar as consequências se de fato nós escolhermos obedecer, se de fato nós escolhermos a bênção, né, a vida, e ele vai nos alertar até, né, olha, escolham a vida, né? No Provérbios mesmo, nós vemos vários dessas instruções, né, com respeito à obediência, por exemplo, dos filhos, né? Vai dizer lá em Provérbios 13:1, o filho sábio atende a instrução do pai. Ou seja, você quer ser sábio, então o que é necessário para isso? Obedeça os seus pais, né? Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gálatas 6, os versículos 7 até o 10. Gálatas 6, de 7 a 10. Que vai dizer assim: não se deixem enganar, pois de Deus não se zomba, pois o que o homem semear,
isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas se alguém semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Nós temos aí mais um texto nos relatando a respeito de plantar e de colher, certo? E eu quero compartilhar 3 aprendizados que nós podemos tirar desse texto, né? E o primeiro deles é o seguinte: a colheita, ela é certa. Nós não temos como fugir. Nós vamos colher, né? Como nós vemos lá no primeiro texto, né? Tão certo como o dia que amanheceu hoje, né? A noite que já chegou. Tão certo como existe o frio e o calor, inverno, verão, né? Nós vamos colher os frutos daquilo que nós plantarmos, né? Isso é de uma grande importância para nós, né? Por quê? Porque se nós pararmos para olhar para a nossa vida, nós não temos recursos ilimitados. O nosso tempo, ele não é ilimitado. E nós precisamos, de fato, né, saber onde, de fato, nós vamos colocar os nossos esforços, né, os nossos recursos, o nosso tempo. E ele vai citar 2 tipos de semeadura. Uma semeadura que é do Espírito e outra que é da o quê? Vocês estão acompanhando ou não? Uma semeadura do Espírito e outra é da... Nossa, mas vocês estão fracos. Tá? Vou ter que fazer um lanche primeiro, beleza? Não vai ter jeito, vocês estão fracos. Uma semeadura do Espírito e outra é da... Ah, muito bem, achei que eu estava sozinho aqui, ó. Então, eu não quero entrar em detalhes, por exemplo, do tipo, o que você está fazendo na sua vida hoje? Se você está pecando, deixando de pecar. Mas eu quero que você entenda o seguinte: se nós plantarmos no Espírito, nós vamos colher das coisas espirituais. E se nós plantarmos na carne, tudo que nós vamos colher vai ser nessa carne, né? Então nós precisamos, como já disse anteriormente, pensar muito bem onde é que nós estamos investindo, né? As nossas sementes, o nosso tempo, os nossos recursos, né? Ou seja, o primeiro aprendizado que nós tiramos é que, independente daquilo que você, se você está plantando ou se você não está plantando, né? A colheita, ela vai ser certa, né? Por quê? O segundo aprendizado que eu quero compartilhar com você é que existe um tempo próprio, um tempo que é apropriado tanto para plantar quanto para colher. Vamos pensar no exemplo de uma hortaliça, a alface, certo? Se você quer comer uma alface amanhã, para você comer ela, você deveria ter plantado ela há pelo menos 70 a quase 96, 100 dias, para dar o tempo da semente germinar, aquele alface crescer, né, aquela folhagem bonita, para que ela estivesse pronta para o consumo. Mas aí eu sei que vocês são espertinhos, né? Vocês vão pensar assim: nossa, mas já não estudou legal, 70 a 100? Eu deve ter chutado, né? Porque uma diferença tão grande assim. Mas é isso mesmo, são 70 a 100 dias que levam para uma alface estar pronto para consumo quando plantado desde a semente, né? E eu falo de plantar desde a semente, enfatizo isso, porque determinadas frutos, né, por exemplo, existem técnicas de plantio de enxerto, né? Existem outras técnicas avançadas para produzir com maior rapidez.
E o que nós vamos falar hoje tem a ver com o tempo da semeadura, desde quando você planta a sementinha até dar o próprio fruto, né? E aí por que 70 a 100 dias? Porque da mesma forma, né, que na vida nós temos os nossos percalços, né? A vida é cheia de surpresas, várias coisas vão influenciar até que o alface esteja pronto para o consumo. E aí, uma das coisas que nós devemos levar em consideração são as estações do ano. Se você plantar no verão, pode ser que com 60, 70 dias você consiga colher o alface. Mas se for no inverno, a história já muda, né? Outra coisa que precisamos levar em consideração é: que variedade é esse alface? Um alface liso, crespo, roxo, alface americano. Existem diversas variedades de alface. Outra coisa que precisamos levar em consideração é o solo que está sendo plantado, né? Que tipo de substrato, adubo você está usando ali? E outra coisa, não é só largar a sementinha ali e esquecer. A alface, ela requer muita umidade, né? Tanto é que ela não pode ser plantada em um local onde o sol fica exposto por um grande período de tempo. E aí você vai ter que ir lá regar 2 vezes por dia. Ou seja, ao amanhecer você vai ter que chegar lá, né, até umas 9 horas no máximo, e ao entardecer a mesma coisa você vai ter que regar, porque ela é um alimento, né, uma hortaliça que requer bastante umidade. Mas por que não pode jogar água no período do dia, lá no calorão, né? Para não cozinhar as raízes, né? Nada que um cursinho de 5 minutos na Embrapa não conta isso pra gente, tá? Então eu vou ficar só na alface. Se você quiser saber como plantar cenoura, abacate, mamão, manga, isso aí tá lá no site. Mas serve de exemplo para nós, né? Porque, por exemplo, algumas espécies de sementes vão demorar um longo período de tempo para que você retire o seu primeiro fruto, né? Então, se você plantar hoje uma semente no caroço de manga, ele vai levar de 7 a 8 anos para que você colha a primeira manga, para saber o sabor dela, né? Abacate, por exemplo, 4 a 6 anos. Um abacaxi leva 1 ano e meio em torno para que você colha o seu abacaxi, né? Então, meus queridos, né, nós precisamos, né, entender que todos esses processos fazem parte, né, do processo de semear. Não é algo que vai ocorrer de maneira instantânea, né? E aí, eu já até cheguei a comentar, mas não aprofundei, a respeito de você pensar o seguinte, né? Ah, Janai, mas esse negócio aí de plantar, semear, estou fora, não é comigo não. E aí você pode pensar assim, né? Se eu não plantar nada, eu não vou colher nada, né? E o que pode estar levando você a esse pensamento, né? Determinada comodidade, né? É muito confortável não fazer nada, né? Mas pode ser que hoje você esteja colhendo os frutos do seu pai e da sua mãe, né? Você pode ser que no trabalho não faça algo assim ainda de produtivo, né? Está estudando, está investindo, é um tipo de você semear, mas pode ser que você fique acomodado pensando assim: meu pai vai fazer por mim, por que eu vou fazer, né? Mas você precisa, por exemplo, se atentar, né, que um dia vai chegar o dia em que você mesmo vai precisar plantar as suas sementes, né? Então, ao contrário do que muitos pensam, né, o não semear também vai trazer graves consequências para você. Porque algo que você precisa tirar da sua cabeça é que, se você não fizer nada, não vai dar nada. Porque o pecado, né, da omissão também vai gerar grandes consequências, e eu vou provar a você as consequências do pecado da omissão. Abra aí Tiago 4:17.
Tiago 4:17. E vai dizer assim, olha, pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete o quê? Comete o quê? Pecado. Então a nossa omissão, a nossa passividade, e determinadas vezes até a nossa covardia, né? Muitas vezes nós nos acovardamos mediante algumas situações, né? E isso tem impedido que nós geremos fruto, né? Então, vamos pensar o seguinte: se você não fizer boas amizades, qual será o resultado disso? Você vai viver sozinho. Você vai ser uma pessoa só. Se você, né, vai morar sozinho, e percebam, né, porque nós estamos excluindo aqui o fato de colher frutos de alguém que alguém plantou. Então é você plantando e você colhendo seus próprios frutos. Então imagine que você precisa morar sozinho e não queira saber de trabalhar. O que você vai colher? As contas vão começar a acumular, aluguel, água, luz, né? O telefone celular, que você não vai ficar sem sua internet. Ou seja, quem não trabalha, acontece o quê? Não vai ter o que comer, né? Outra coisa, se você é uma pessoa insubmissa, né? Ou seja, o seu pai fala, faz isso, você não faz. E aí você vai cansando, né? Desgastando o seu pai. Imagina quando começar a trabalhar, tudo que o seu chefe pede, nada. Imagina o pastor tendo que pastorar uma pessoa que pede, fala, nada. E tudo isso que eu citei, né, esses 3 exemplos, basta que você não faça nada. Ainda assim, você vai colher os frutos de tudo isso, né? E alguns fatores eu gostaria que nós considerássemos, né, quanto àquilo que nós queremos colher. Por quê? Isso vai exigir de nós constância, né? Vai exigir de nós uma regularidade. E outra coisa que também precisamos levar em consideração tem a ver com o propósito de cada semente. Cada semente ela vai produzir em determinado tempo. Então, se eu queria estar comendo alface amanhã, entre 70 e 100 dias atrás eu deveria ter plantado alface, né? Então, cada semente, né, a semente de manga vai produzir manga. Ela não vai produzir outra coisa. E cada uma tem o seu tempo determinado. E nós precisamos pensar, né, o que nós temos feito, o que você tem feito, que você espera colher ainda essa semana. Jamil, eu estou estudando porque tem uma prova e eu espero tirar uma nota boa. Beleza. Só que nós, como falei anteriormente, né, nós precisamos pensar na regularidade daquilo que nós fazemos, né? A gente não precisa sair fazendo um monte de coisa, mas também não podemos ser aqueles que não fazem nada, né? Então, o que você espera colher ainda essa semana? O que é que você fez que você espera colher ainda esse ano? E o que você tem planejado para os próximos 5, 10 anos, né? Então, como eu já falei no exemplo da alface, né? Se você quiser comer alface todo dia, pelo menos 1 ou 2 vezes na semana, você vai ter que estar plantando mudas novas, porque depois que você comeu, acabou. A alface você come ela por inteiro. Não é igual o pé que está lá e você vai recolhendo tendo certos frutos, né? De acordo com a estação e a quantidade de vezes que ela dá. Então vamos pensar na alface toda semana. Se você quer comer uma por dia, você tem que calcular lá, né? 4, 7 mudas, dependendo da quantidade de pessoas na sua casa, você vai ter que plantar semanalmente para que você colha todos os dias alface, né? E um erro que às vezes, né, os jovens cometem muito, né, por quererem viver a sua vida de forma intensa, né,
e até um conselho que vocês precisam ouvir, porque os jovens, né, têm bastante energia, mas principalmente no mundo, né, os jovens têm vivido, se esbaldado numa vida de excessos, como se não houvesse amanhã. Não é assim que eles têm vivido a vida? Então, hoje, as pessoas só querem ser ricas. Ninguém quer ter uma vida comum. Todo mundo quer ser rico e muito rico. Como se fosse possível que todos, né, tivessem muito dinheiro assim, né? Mas toda a nossa juventude tem se guiado por isso e esperam que isso aconteça de uma forma assim, ó, de uma hora para outra, né? E acabam ignorando que, quando a gente fala de semear e de colher, nós não podemos ignorar os processos, né? Querem aproveitar ao máximo a sua juventude, e o que eles fazem? Se entregam, né, às festas, aos vícios, né? E o que eles dizem? Só se vive uma vez, então nós temos que aproveitar o máximo, né? O pé lá no fundo, no acelerador. E o perigo disso, sabe o que é? Que uma vez que você está na direção contrária, uma vez que você está fazendo aquilo que desagrada a Deus, que vai te levar para longe dele, a velocidade é o seu maior inimigo. Nós precisamos pensar nas consequências daquilo que nós fazemos, né? E aí as pessoas hoje estão se entregando, mergulhando ao máximo, aproveitando as suas vidas ao máximo, cada vez se distanciando mais de Deus. E aí o processo de retorno é penoso, é doloroso. E uma vez que nossos recursos, né, eles são limitados, o nosso tempo é limitado, nós também não podemos sair aí achando que vamos plantar tudo agora. Se você tem determinada quantidade de recursos, imagina, você vai plantar tudo agora? Precisamos ter essa disciplina, essa regularidade na forma que nós semeamos. E terceiro e último aprendizado que nós podemos tirar desse texto: nunca é tarde para começar. Só que não. Eu até mudei o título desse último aprendizado para o seguinte: comece agora mesmo. Sabe por quê? Existe um fim. O primeiro texto que nós lemos não diz que tem um fim. Até quando essas coisas vão acontecer? Enquanto houver a terra. E eu tenho certeza nessa noite aqui de que ninguém aqui sabe o dia do seu fim. Você não sabe quantos dias você vai viver. Ou seja, essa questão de que nunca é tarde para começar, ela pode ser falha. Pode ser que na hora que você pare para pensar, pode ser que seja tarde demais. Só que eu tenho uma boa e uma má notícia. Qual que vocês querem primeiro? A boa ou a má? Amar? Bom que a gente está ligado, né? A má notícia é essa, né? Os nossos recursos, eles são limitados e o nosso tempo também tem fim. Então, a má notícia é que existe um tempo limite. Você deve observar isso. A boa é que você pode começar a partir de agora. Comece agora. Por isso que eu mudei. Ainda é tempo. Jesus ainda não voltou. Está todo mundo respirando aí bonitinho, tá? Ou seja, você ainda tem tempo. Mas você não deve ficar adiando, deixando para depois, né? A gente tem muito essa mania de ficar adiando coisas que não podem ser adiadas. As pessoas hoje estão vivendo a sua vida pensando assim: quando eu for velho eu mexo com esse negócio de igreja, Jesus, esse negócio aí, deixa para quando eu estiver velho. E aí elas querem aproveitar ao máximo toda
a sua juventude, né? E a notícia boa é que ainda dá tempo. João, no capítulo 9, vai dizer assim: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. O próprio Jesus falando, né? A noite se aproxima, quando ninguém mais pode trabalhar. Ou seja, nós precisamos fazer enquanto há tempo. Depois que morrer, não vai adiantar nada. Não vai haver mais tempo, né? E a respeito da nossa vida, o salmista, lá no Salmo 144, vai dizer: o homem é como um sopro, e os seus dias como uma sombra passageira. E para nós concluirmos, né, eu quero deixar algumas perguntas para vocês, diante dessa verdade, né, da lei da semeadura, né, aquilo que nós fazemos, nós vamos colher as consequências disso, né? Onde é que você tem investido a sua vida? Será que você tem gastado mais tempo, né, com as coisas desse mundo que são passageiras e transitórias? Ou você tem gastado, esforçado por viver uma vida espiritual, uma vida de relacionamento com Deus, né? Qual tem sido essa proporção do que você tem se dedicado a fazer aquilo que você deseja, né? Eu quero estudar. Estudar não é um pecado, né? Você precisa estudar. Eu quero ter um bom trabalho. Não é pecado você querer ter um bom trabalho. Agora, nós que somos crentes, nós vivemos pela esperança da volta de Cristo. Tudo que nós realizarmos nessa terra, a casa que nós vemos, que nós moramos, o carro que nós possuímos, né? A roupa, tudo isso é transitório e passageiro. Agora, todas as vezes que nós investimos nas coisas espirituais do reino de Deus, né? Essas coisas se perpetuam, elas permanecem, porque o nosso galardão está reservado para cada um de nós, né? Com tudo que nós fazemos, né? Nós receberemos a recompensa celestial, tudo que nós fizermos no Espírito, né? Uma outra pergunta para você meditar é: quais têm sido, né, essas sementes? Você tem sabido, tem tido sabedoria para escolher onde é que você está investindo, né? Muitos vão dizer que agora é criptomoeda, né? Tem que investir. Subiu, tem muita gente ganhando dinheiro, né? Mas será que é esse o investimento que nós devemos nos dedicar? E claro que nós vamos falar, né, a respeito das coisas espirituais. Quanto tempo é que você tem se dedicado à leitura da palavra? Quanto tempo você tem se dedicado na oração, contemplação, né? Meditação? Porque a tendência nossa é achar: eu li a Bíblia, tá bom. Não é. Tem lugar nenhum na Bíblia falando assim: leia a Bíblia. Na Bíblia a gente vai encontrar o seguinte: medita na lei do Senhor, dia e noite. Uma leitura apenas por ler não traz sentido e significado algum para nós. Mas o desafio nosso é ler, né? Porque a gente vai conseguir meditar naquilo que a gente leu. Faz parte do processo, mas a leitura em si ela não pode ser um fim. Então nós precisamos meditar, né, nas verdades que a Bíblia ela nos apresenta. E com relação à sua fé, a maturidade cristã que é esperada de nós, o serviço a Deus por meio dos dons que Ele nos dá, né? Como é que você se imagina daqui até o final desse ano? O quão maduro você deseja ser na fé daqui 2, 5, 10 anos? Sabe o dom que Deus tem confiado a cada um de nós? Como é que você vai estar prestando contas a Ele de tudo isso que Ele tem te dado? Com fidelidade? Você tem se dedicado a fazer isso, né? Quanto você tem proposto a investir nessas áreas da sua vida? E nós precisamos pensar também nessa frequência, né? Nós falamos
que nós semeamos. Porque eu não sei como está a sua vida hoje, né? Você está desanimado? Você está para baixo, não está muito afim, né? Tem dias realmente que nós não estamos tão afim. E aí a nossa disciplina espiritual principalmente, é que vai nos ajudar. Se nós tivermos a disciplina de sempre nos dedicarmos a fazer as coisas de Deus, a buscar um relacionamento com Ele, é que vai, de fato, afastar esse desânimo que muitas vezes tenta nos prender, né? Como é que está, por exemplo, a nossa comunhão, né? Com que frequência nós temos dedicado a nos relacionar uns com os outros? Será que o relacionamento que a gente cultiva tem nos levado para mais perto de Deus? Ou ela tem nos afastado, né? Com que frequência você tem se relacionado com pessoas que te levam para mais perto de Deus? Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia mais uma vez, para a gente encerrar. No Salmo, no capítulo 1, para a gente fechar com esse texto, que vai deixar bem claro as consequências de nós termos uma vida de fidelidade a Deus, e também a consequência, né, do ímpio que não investe, não tem semeado, plantado a sua vida baseado naquilo que o Senhor espera de nós. Salmo 1 vai dizer: como é feliz aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Então nós temos um indivíduo. Esse indivíduo é aquele que não segue o conselho dos ímpios e nem senta, né, na roda daqueles que zombam de Deus. E qual é o fruto que esse indivíduo colhe? Vocês conseguem identificar? Nós temos um indivíduo que não segue o conselho, não senta na roda dos zombadores, e ele colhe um fruto disso, que é o quê? Essa pessoa é feliz. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Então qual é a semente dele? Meditação na lei do Senhor e a satisfação em Deus, né? Ele é como árvore plantada, e aí remete direto a essa questão, né, que nós falamos espiritual, de plantar, de colher, né? Então essa pessoa feliz, porque medita na lei do Senhor, a sua satisfação está nele, é como uma árvore que está plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. E aí nós temos também um outro exemplo, que é o contrário do que nós acabamos de ler, que é o caso de quem? Dos ímpios, né? São como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. E que eu e você, né, possamos saber administrar todos os nossos recursos, as sementes que nós temos nas nossas mãos, sabendo, né, que há tempo para todas as coisas, existe um processo pelo qual nós passamos, e esses processos eles nos forjam, faz com que nós amadureçamos, mas nós precisamos plantar as coisas, as sementes certas, plantar no tempo certo e saber que o Senhor é quem dirige todas as coisas e tem cuidado da minha e da sua vida. Amém? Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos colocar, Pai, diante do Senhor a vida de cada jovem aqui nessa noite,
E o meu desejo, Pai, para a vida de cada um deles é que eles possam de fato se dedicar, Pai, a uma vida segundo o Senhor quer para cada um deles. Que eles, Pai, possam semear tempo de relacionamento com o Senhor, intimidade, tempo de meditação na palavra. Que eles possam, Pai, ser homens e mulheres de oração. Que eles possam, Pai, cada dia mais se dedicar, cada um de acordo com o dom que o Senhor tem confiado a cada um deles. E que possamos, Pai, juntamente servir ao Senhor, Pai. Que nós sejamos como esse homem feliz, a mulher feliz, que tem prazer no Senhor. Afasta de nós, Pai, todo pecado, tira de nós, Pai, toda impureza. Que nós saibamos, Pai, ter uma vida moderada. Que possamos, Pai, confiar que, assim como a Sua palavra diz, que uma vez que buscarmos o Teu reino em primeiro lugar, Pai, todas as coisas nos são acrescentadas. Que nós não sejamos, Pai, como os ímpios que correm atrás do vento. E que nós saibamos, ainda hoje, aproveitar as oportunidades que o Senhor tem colocado diante de nós. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da Tua igreja. E ensina-nos, Pai, a fazer a Tua vontade. No nome de Jesus.